Muito bem, nós estamos de volta com mais um programa aqui da nossa clínica e hoje nós vamos falar aí sobre o congresso que houve em Chicago, entre os dias agora 31 de maio a 4 de junho. É um congresso da Sociedade Americana de Oncologia. Todo ano existe esse congresso que acontece lá num lugar chamado McCormick Place, em Chicago. E vai oncologista do mundo inteiro. Esse ano foram 800 oncologistas aqui do Brasil. E todo ano também, depois da ASCO, que a gente chama de ASCO, a gente sempre fala sobre os principais estudos que ficaram em evidência lá nesse congresso, porque é muito importante, pessoal. Eu sei que talvez seja um assunto um pouco chato para quem está vendo, mas é muito importante que você, que é nosso espectador, que você, que é nosso paciente, que você que acompanha nossas redes sociais e que também é médico, enfermeiro, é muito importante que você saiba dos avanços que estão acontecendo em todo o mundo, em especial lá nos Estados Unidos foi apresentado mesmo, todo mundo, vocês vão ver aqui estudos da Alemanha, estudo do Brasil sendo apresentado lá nos Estados Unidos. Então é importante mostrar que o tratamento do câncer, ele muda o tempo todo, e também é importante que você saiba que a nossa clínica aqui está muito ligada nessas mudanças. Nós, os oncologistas, nós temos que ficar ligados nisso, não é? Para poder tratar as pessoas com excelência, porque esse é o nosso principal objetivo. Então, você está hoje em mais um programa produzido aqui pela nossa clínica, e, como você sabe, é o nosso OncoCast produzido pela nossa clínica OncoPrime. Hoje, então, nós estamos com o Dr. José Maurício, que é o nosso oncologista clínico. Toda vez que a gente vai falar sobre os avanços no tratamento do câncer, Dr. José Maurício aí vem aqui ao programa, porque a gente sempre faz um debatezinho, ele fala e etc. Então, Zé Maurício está aqui junto com a gente, já é figura conhecida, agradeço vocês. Semana passada vocês fizeram um programa aí com a Sam, ficou muito bom, muito legal mesmo. Obrigado pela oportunidade também. Obrigado mais uma vez por chamar. Falar sobre avanço em oncologia é sempre um prazer, né? Porque significa que a gente está levando algo de melhor também para o nosso paciente. Exatamente. Então, e é o que a gente faz, como a gente gosta, para nós é muito bom, né? Exatamente. Às vezes se torna um pouco mais chato para quem está vendo, mas para a gente é muito bom mesmo, né? Mas quem está vendo vai entender que é algo importante, né? Então, convido aí para... Em especial para quem vive disso, né? Em especial para quem tem algum tipo de câncer, que a gente vai falar hoje, né? Alguém da família, às vezes tem na expectativa de algo novo aparecer, né? Exatamente. Então, acho que essas discussões é muito importante mesmo. Exato. Pessoal, nós escolhemos aqui hoje, então, para a gente começar, tem vários estudos, né? Mas nós escolhemos 8 estudos principais aqui para a gente conversar hoje. E são os seguintes, então. Nós pegamos 4 estudos das plenárias, que um deles é sobre esôfago, outro é sobre melanoma, depois 2 de pulmão, um de pulmão pequenas células e outro de pulmão não pequenas células. O não pequenas células é o que as pessoas mais conhecem do câncer de pulmão, que geralmente os principais são adenocarcinoma e o carcinoma espinocelular. Então esses são os trabalhos que foram os mais comentados e que lá na ASCO desse ano eles foram discutidos nas plenárias. E aí depois nós escolhemos mais 4 estudos, que foram outros estudos que também não foram estudos de menor importância, obviamente são estudos importantes também, que chamou a atenção, alguns chamou a minha atenção de maneira muito pessoal. Então os outros que nós escolhemos foi 2 de mama, que é o estudo pós-Monarch, e um outro de mama, que é o Destiny Breast também, o 06 dessa vez. Um estudo brasileiro, que é o Hércules, que foi feito pela pessoal da Beneficência Portuguesa São José, que foi a equipe do Maluf, e um estudo de transplante hepático, que chama Transmet, que me chamou muita atenção, porque a gente tem muito paciente com metástase hepática aqui. Eu quis falar a respeito desse estudo. Muito bem. Para começar, então, Zé, a gente vai tentar fazer de maneira informal mesmo, né? Porque o assunto é um assunto um tanto quanto para as outras pessoas é chato, né? Mas para a gente é uma coisa muito densa mesmo, né? Acho que para todo mundo. Vamos começar falando das plenárias, então, pessoal. Esse primeiro estudo foi, que a gente vai falar, chama ESOPEC.
é um estudo que ele foi feito em cima de adenocarcinoma de esôfago. O adenocarcinoma de esôfago, geralmente, ele tem uma incidência no esôfago distal, que fica próximo lá ao estômago, então, né? E daí a histologia dele é bem semelhante, porque ele é um adenocarcinoma e é tumor, obviamente, constituído por glândula. A maior parte do esôfago, ele tem outro tipo de célula, então o mais comum no esôfago proximal médio, também parte do distal, é o carcinoma espinocelular. Esse estudo, o ESOPEC em especial, né, Zé, ele é um estudo prospectivo multicêntrico randomizado de fase 3, existem 4 fases de estudo, essa é a fase 3, e compara a quimioterapia perioperatória com o FLOT, né, com a quimiorradiação adjuvante nesse tipo de paciente mesmo, que é adenocarcinoma de esôfago. E de fato foi um estudo, né, Zé, que resultou em Estudo positivo, um estudo que foi positivo, sim, né, foi um para estudo a quimioterapia, né? Exatamente. E eu ia puxar aqui falando o seguinte, que o estudo foi tão bom que já muda a conduta logo na sequência, Já, não é? Não não foi é isso? não é algo tão difícil da gente mudar, porque foi comparado com o que a gente já teoricamente fazia já antigamente, que era fazer quimio e radioterapia nessas situações. casos. Lembrando que o câncer de esôfago que foi avaliado aqui não é o câncer avançado, aquele que já tem metástases, né? Nesse estudo foi aqueles pacientes que, teoricamente, a doença está avançada no local. Você ainda consegue fazer cirurgia com o intuito de curar, certo? Isso aí. Então, Só falando um pouquinho a respeito disso, são aqueles que são candidatos à ressecção posterior, não é isso? isso, exatamente. Então são aqueles T1 N positivo, né? Uhum. Ou T2 a T4, aí N negativo e obviamente M0, né? Exato. Então era aqueles que ele fazia quimioterapia com o intuito depois de fazer a cirurgia. Exato. Lembrando que a cirurgia nesse caso, obviamente a cirurgia no esôfago distal é uma coisa que não se faz, né? No esôfago distal é radiação. Nesse caso do esôfago, proximal. do esôfago proximal você não faz. Nesse caso do esôfago distal, na maior parte das vezes você pensa muito em cirurgia. Então essa situação é uma situação de tornar o paciente de uma maneira que já era elegível, tornar o tumor, desaparecer o tumor, ou tornar o tumor muito pequeno de maneira a facilitar a vida do cirurgião, não é isso? E tratar micrometástase já também. Exatamente isso, é verdade. Então, É o estudo alemão, né, Zé? Esse é o estudo alemão que a gente tinha falado, que são vários países, né, Sim. na ASCO, vários apresentadores. Esse daqui, então, foi o básico que a gente já fazia, né, era fazer quimio e radioterapia mesmo, já anteriormente, e depois seguia com a cirurgia e posteriormente, às vezes, em algum momento, fazer adjuvância, dependendo do resultado, etc, né? Então, com esse estudo agora, mostrou que qual que foi o desenho, como é que foi o desenho do estudo, né? Ele comparou fazer só quimioterapia, esse esquema que você falou, FLOT, são 3 quimioterápicos. Só vou te interromper. O esquema, para quem não conhece o FLOT, é 5-fluoracil, que geralmente faz junto leucovorin, oxaliplatina e docetaxel. Né? Isso, você usa 3 remédios, né? 3 quimioterápicos. Então, hoje, no estômago, isso já vem já há algum tempo, já tem o estudo do FLOT, já é um pouco mais antigo, a gente já é padrão. Hoje, doença que não é muito localizada, um T2 e N0, a gente já faz neoadjuvância. Teoricamente, já tem indicação. Então, o FLOT já era bem desenvolvido na parte do estômago. No esôfago distal, a gente tinha essa dúvida, se a gente tratava como esôfago, se tratava como estômago, já que a histologia é muito parecida, né? O tipo adenocarcinoma é comum no estômago, Exatamente. Né? E nessa parte final do esôfago também. Então, por isso foi feito o estudo. Viu-se que quem fez quimioterapia, né? Comparado com quem fez a rádio e depois operou, houve um melhor desfecho que a gente fala, houve melhor tempo a gente chama de sobrevida livre de progressão. O que é isso? O paciente demorou mais para desenvolver uma metástase ou uma recidiva, né? E na sobrevida global também já teve uma certa melhora para o grupo que fez a quimioterapia apenas, né? Isso é importante porque te tira a radioterapia, né? Porque a radioterapia também tem lá suas consequências. Aumenta um pouco o risco de fístula,
a gente sabe, a radioterapia também, querendo ou não, dependendo do local, aumenta o risco de outros tipos de tumores. Inicialmente uma estenose pode dar, fica difícil de engolir inicialmente, mas depois aí já então, volta. assim, se você consegue tirar um tipo de tratamento, no caso, por exemplo, a rádio, eu acho que isso é importante, né? Se beneficia, não tenho dúvida. Isso. Então a gente vê que houve uma melhora importante aí na questão dos números, né? Para quem fez o FLOT, a sobrevida global mediana, né? O que significa isso? Pacientes que fizeram viveram mais, né? Em 66 meses versus 37 Foi isso meses. mesmo, chama muita atenção isso. Isso, a gente vê, existe um dado que a gente chama de hazard ratio. O que é isso? É relação de risco. É quase o dobro, né, Zé? Houve uma redução de risco de pelo menos 30% do risco de morte. E você está falando comparado isso abaixo de meio, né? Abaixo de meio já é você reduzir 50% o risco de, por exemplo, de óbito. Então a gente está falando de redução de risco de pelo menos 30% aqui. Sim. É muito importante, isso é interessante. E é isso que nos faz, às vezes, mudar ou não a conduta, entendeu? Então, por isso, o estudo foi positivo no intuito de fazer quimioterapia pré-operatória, né? Esse esquema é feito com 4 químios antes, cirurgia e 4 químios depois, né? Diferente da rádio e da química, é feito rádio, quimio e cirurgia. Então, eu acho que esse é um estudo bem interessante, bem legal, aumentou a questão da chance de cura dos pacientes. Um dado interessante é que boa parte desses pacientes que participaram do estudo, a maior parte, cerca de 80%, eram pacientes com doença localmente avançada, tinha muito linfonodo ou tinha uma doença local muito grande, entendeu? Já com invasão, às vezes, de alguma estrutura próxima. Então, o dado talvez que seja relevante é isso, né? Pois é, o que chama atenção é que, mediante o que você disse, você vê que dobrou, né? Os meses, né? Então, isso é uma situação que terminou a ASCO, já tem que ser adotada, né? E não é difícil, né, de adotar, porque já é um padrão, né? Exatamente, não é difícil porque já é nosso padrão, a gente já faz esse tipo de coisa, em especial esse esquema no estômago. Isso não muda a medicação, não muda... Quer dizer, a gente está familiarizado com esse tipo de coisa, né? Então, isso é uma coisa que a hora que termina, pessoal, esse tipo de congresso, a hora que a gente fica sabendo desse tipo de estudo, já é um estudo que muda a conduta. A gente estava conversando hoje cedo, a gente se baseou muito nisso, os que mudam a conduta, ainda o Zé chamou muita atenção nisso. Esse é o caso, então, do Exopec, tá? Isso. Vamos passar para o próximo, que o próximo é um estudo sobre melanoma. Esse aqui também muda a conduta, né, Zé? Esse também muda. O nome é NADINA. Esse estudo sobre melanoma, ele é um estudo de fase 3, onde você faz a gente nunca fez isso antes, né? Que é tratamento neoadjuvante para melanoma. Normalmente se opera. Então, nesse caso em especial, está indicado o tratamento imunoterápico com nivolumab e ipilimumab, neoadjuvante, ou seja, antes de fazer a cirurgia, né? Em estágio clínico 3, que geralmente é N positivo. A gente já tinha esse estudo, a gente já tinha esse tipo de protocolo adotado, mas depois de fazer a cirurgia, no que a gente chama de adjuvante, não é? E a maneira de resultados foram resultados positivos. A maneira de fazer também, né? Você faz 2 ciclos antes, não é? 2 ciclos antes, exatamente. Isso, opera, e aí dependendo da resposta, faz ou não a adjuvância, né? E a dose também não mudou, né? Não, a dose também é uma dose padrão para o IP, para o Nivo. É a dose padrão que a gente já conhece, né? É um estudo relativamente recente, que foi feito agora entre agosto de 21 a dezembro de 23. E você sabe que uma coisa que me chamou a atenção foi que ele fala que tem menos eventos, ou seja, menos efeitos colaterais de ter sido feito antes da cirurgia. Então, isso foi uma coisa que me chamou a atenção quando eu li isso, né? É porque a gente sempre tenta fazer o melhor tratamento possível, né? Às vezes o melhor tratamento possível é a união de várias drogas, né? Por exemplo. E você entende que às vezes isso vai trazer mais efeito adverso, né? Se você consegue fazer um tratamento com mais resposta e menos efeito adverso, esse é o ideal, né? Então, por isso que é interessante a questão. Então, e veja que esse também foi um estudo de plenária, os 4 primeiros que nós estamos falando são estudos de plenária mesmo, né? Plenária são os principais estudos, né? Os principais, exatamente. E só para quem está
acompanhando a gente, que não é médico e não entende, esse tipo de medicamento, o nivolumab e o IPA, eles são imunoterápicos, não é, Zé? Uhum. Então, não são aqueles medicamentos quimioterápicos que a gente chama. Na verdade, os efeitos, a maneira de agir no organismo das pessoas é diferente. O imunoterápico, a forma de ação é diferente da quimioterapia. Só para o leigo que está acompanhando a gente. Uhum. Mas também esse é um estudo que muda a conduta. Também muda. Provavelmente, para a gente, assim, que faz a quimioterapia em convênios, nós não estamos falando SUS, viu, pessoal? O SUS, infelizmente, não tem acesso a esse tipo de coisa, até onde eu sei, se não for via judicializada. Mas para a gente que faz esse tipo de tratamento via convênio, eu penso que nós vamos ter que esperar um pouquinho mais, é um estudo fase 3, e até porque se a gente pedir agora, não sei se vai ser liberado pelo convênio, porque acabou de sair na ASCO agora, exatamente, né? A gente tem um período de regulamentação pela ANS e tudo, né? Exatamente isso. Tem que sair no rol da ANS, mas eu imagino que não deva, porque hoje, é o que você falou, muitas vezes a gente já faz o tratamento adjuvante, né? Então, é claro que no tratamento adjuvante, normalmente hoje a gente usa, por exemplo, só o nivolumab, né? Por um período. Exatamente. Entra o ipilimumab aí na... Nesse caso, é só no caso do estágio clínico 3 é mesmo, é só o nível. Isso, é só o nível adjuvante, que é o que a gente tem de dado. Metastático, aí você já faz a associação. Exato. Mas esse também foi interessante, porque nesse estágio, né? O estágio 3 é onde você tem, que você falou, os linfonodos, as ínguas que os pacientes às vezes falam, né? Então, às vezes você tem uma lesão na face, você tem uma íngua aumentada no pescoço. Então, ali você já vê que tem uma doença que está querendo, já está caminhando, como a gente fala, né? Está querendo metastatizar. Então, já é uma doença um pouco mais avançada. Então, eu recebi essa semana um caso elegível para isso. Para isso, né? Porque nós ressecamos o ano passado e fizemos o pedido de cirurgia, a linfonodo ela não fez. E voltou no mesmo lugar. Então, tem linfonodo, nós recebemos um caso que provavelmente é elegível a isso. Então, obviamente, a gente tem que guardar as devidas proporções, idade e tudo mais, mas recentemente eu recebi. Então, a gente vai vendo no dia a dia, a gente vai vendo os estudos saindo e a gente vai lembrando dos casos, né? Exatamente. Isso é interessante. Mas é interessante isso daí também do estudo. A gente viu que também uma diferença importante em 12 meses aí de 83% de sobrevida mediana para quem fez ipinivo versus só 57%, né? Então, houve também um hazard ratio importante de 0,32, uma redução do risco aí importante de recidiva, né? Então, eu acho que é um trabalho interessante que deve também mudar a conduta acho que imediatamente. E acho que a curto prazo, não demora muito não. Geralmente é um tempinho depois, a gente já deve considerar. Muito bem, nós falamos do esôfago primeiro, depois agora falamos de melanoma, agora eu vou para um outro estudo que também da plenária. E esse é um estudo que chama Adriático, de câncer de pulmão. Na verdade, câncer de pulmão de pequenas células, estágio clínico inicial, estágio clínico limitado, na verdade, né? Que a gente chama. Esse estudo, o que ele faz, ele compara... compara não, né? Ele analisa a ação do durvalumab como tratamento de consolidação para paciente com câncer, com tumor de pulmão, pequenas células, o limitado, né? Exato. Lembrando que tem o pequenas células, ele tem o limitado e já o metastático, que então assim, não passa por aquele estágio clínico 1, 2, 3 e 4. Exato. Então, esse é como se fosse o estágio clínico inicial. E lembrando também que o pequenas células, ele é muito frequente da metástase cerebral, não é? Exato. E isso você vai até comentar um pouquinho a respeito disso no decorrer aí de quando você for analisando o estudo. Esse estudo do durvalumab, ele faz na verdade... Não é bem, mas é uma comparação, né, com o placebo, né? Então a pessoa recebe o durva mais o placebo para depois concluir e ver se teve boa resposta. E de fato também resultou em boa resposta esse daqui, né? Também. O que acontece é que quando a gente fala de doença limitada no câncer de pulmão pequenas células, lembrando que o câncer de pulmão pequenas células tende a ser um tumor mais agressivo, ele cresce mais rápido, então ele é uma doença um pouco mais complicada. Antigamente, a gente tratava com radioquimioterapia. Sempre o padrão é isso já faz um bom tempo.
O que é doença limitada? É a doença que cabe em um campo de radioterapia. Então foi definido assim, tanto que o estadiamento a gente acaba usando mais esse do que o estadiamento realmente do 1, 2, O 3 e padrão, 4. que é 1, 2, 3, 4, exatamente. Isso. Então, aonde cabia? Se cabia no campo de rádio aqui, um campo, né, padrão de radioterapia, a doença era considerada localizada, era uma doença ainda teoricamente curativa. Porque apesar de ser uma doença muito agressiva, ela responde normalmente muito bem à quimioterapia. O problema era na recidiva, realmente. Os pacientes que recidivavam, às vezes eles não, às vezes não, na maior parte das vezes não respondiam bem a um tratamento secundário. Então, o que a gente consegue fazer para melhorar o tratamento curativo inicial, né, a gente vai tentando fazer. E aí, isso foi nesse o sentido de se fazer o Adriatic, né? O estudo, então, foi fazer quimio-radioterapia, e você fazer uma terapia de manutenção, de consolidação com imunoterapia, na verdade, que é o Durvalumab, que é o medicamento mais novo. Existe um outro braço desse estudo que adicionou uma outra imunoterapia, que é o agora me esqueci, me fugiu o nome agora. O Tramelimumab. É muita, é muita nomenclaturazinha, às vezes a gente acaba se pegando. Esse braço ainda não foi liberado, tá? E o da ASCO desse ano foi só o braço do Durvalumab com placebo. O Tremelimumab. Tremelimumab, Exatamente. Estou aqui com o... Tô aberto, a gente tá aberto o estudo, Isso. exatamente. Então, esse braço não foi ainda divulgado, foi divulgado só o do Durvalumab versus placebo, e já se viu que houve uma resposta muito boa, né? A sobrevida global ficou em torno de 55 meses para quem fez a manutenção com Durvalumab versus 33 meses. 3,4, isso mesmo, é isso aí. Então, outra coisa que a gente fala, e também o período para progressão, que na observação era de 9 meses, passou para 16 meses de um período livre de progressão, que a gente fala, né? A mediana para o paciente progredir. Então, infelizmente, né, que nem a gente estava falando, muitas vezes o paciente acaba retornando. Fez o tratamento, a doença acaba voltando. A mediana foi essa de 16 meses. Não significa que algum paciente não curou, entendeu? Isso aí é uma mediana. Alguns voltaram mais cedo, outros mais tarde, mas a média foi essa. E do outro lado, na observação, a mediana ainda foi mais baixa, que é de 9 meses, né? 9,2 meses. Então, você vê que houve uma diferença de quase perto do dobro do tempo, né? Provavelmente isso vai influir também em sobrevida global e em cura dos pacientes. Mas isso aí a gente ainda está com dado, acho que preliminar ainda de sobrevida global. Provavelmente vai vir nos próximos, nas próprias atualizações do estudo. Veja só como essa situação de meses, né? Nós falamos em 55,9 e 33,4 versus, né? Com o Durvalumab, né? E às vezes as pessoas escutam em meses e tudo, não quer dizer nada, é uma média de um trabalho que nós estamos vendo. Mas veja uma coisa, chama a atenção do seguinte: há 20 anos atrás, 15, 20 anos atrás, a gente brigava eventualmente para convênio liberar, e essa era a situação. Falar, mas aumentou eu me lembro bem disso, aumentou de 3,2 para 3,9 meses, entendeu? Era isso que a gente tinha, né? E a gente vai ganhando de pouquinho em pouquinho. Aí você vai ganhando de pouquinho em pouquinho, mas nos últimos tempos ficou-se uma coisa mais substancial. Com o advento de anticorpo monoclonal, imunoterápico, a coisa mudou um pouco o jogo, né? Pelo menos é a minha impressão. Mudou muito. Vendo de tudo que eu vivi, né? A gente não tinha muita escolha. Você chegava, esse tipo de tumor... Esse é um tipo de quimioterapia, o outro é outro tipo. Nós estamos falando aqui, eu estou lembrando de casos de pequenas células metastáticas que a gente operou, fizemos metastatectomia e depois tratamos com quimioterapia e saiu sem nenhum problema. Teve um caso que nós fizemos isso, resolveu tudo, esse senhor acabou morrendo de uma outra causa que não tinha nada a ver, acho que foi do coração. Certo. Que não foi da doença. E ele viveu muito tempo depois. Me lembro bem da filha, ele ficava passando em consulta com a gente, mas era uma situação que a gente fazia quimioterapia. Veja como muda hoje. São os avanços também, tornam a falar, que infelizmente não estão disponíveis para a SUS. Nós estamos falando de avanços de maneira geral que estão disponíveis para os convênios e particulares e etc. Né? Mas com o tempo as coisas vão se assentando, a gente espera. Para a gente prosseguir um pouco, então, o outro que foi discutido, que foi apresentado na plenária, que a gente vai discutir agora, foi estudo para câncer de pulmão, não pequenas células, que os mais comuns, esse é o mais comum, os mais comuns, tipo histológico mais comuns são o adenocarcinoma e o carcinoma epidermoide. Esse é um estudo
de fase 3, onde eles apresentaram o uso do osimertinib após quimiorradioterapia definitiva em pacientes com estágio clínico 3, mas irressecável, né? E, em especial, nessa situação, quando tem o EGFR mutado. Veja como mudou o tratamento. A gente, é câncer de pulmão? É câncer de pulmão. É pequena célula? Não, pequena célula. Não, pequena célula. Qual o tipo histológico? Muito bem, antigamente bastava. Hoje não, hoje você tem que fazer os testes, né? Você pede o EGFR, você pede o ROS, o ALK e assim por diante. E aí sim, você vai ver se tem mutação ou não, e aí você vai apresentar o tratamento. Então, mediante isso, Exatamente. Então, hoje, cada vez o que a gente chama de medicina personalizada, né? O tratamento personalizado. Exato, cada paciente vai ter o seu tipozinho específico de tumor. É claro que a gente precisa, às vezes, de tempo, porque é biópsia, depois da biópsia vem imunistoquímica, da imunistoquímica vem a análise de, às vezes, genético, etc. Isso, às vezes, vai um pouquinho de tempo. Mas isso é extremamente importante, porque isso faz uma diferença enorme. É o que você estava falando, já 20 anos atrás, a gente tinha uma média de pacientes que viviam em torno de 6 meses. Né? Quando saiu o estudo para platina, comparou platina lá nos anos 2000, era carbotaxol, platina com gestabinas, platina com docetaxel, foram várias pesquisas na hora e mostraram que eram todos semelhantes, desde que se usasse a platina, né? E a mediana de sobrevida naquela época era em torno de 6 meses. É isso aí. Né? E a gente, é o que você falou, ganhava às vezes alguns mesinhos. E hoje a gente está falando em pacientes aí de 55 meses de sobrevida, né? E esse foi um caso que teve uma boa... Esse caso não é o caso de metástase, né? O que você falou, pacientes não metastáticos. Estágio 3. Porque hoje... Nós temos aqui um EGFR mutado, ela estágio clínico 4. Isso, exato. Desculpe. E nós temos, então, quer dizer, nós temos em uso esse tipo de coisa aqui na nossa clínica, nós já temos usando, mas num estágio clínico 4, que são os tumores metastáticos. E eu queria que você falasse um pouquinho a respeito da resposta e desse estudo, se você tiver número aí, senão eu tenho aqui. Não, tranquilo. Então, lembrando, né, que esses pacientes estágio 3 normalmente iriam, os que têm capacidade vai às vezes para cirurgia, então para esse estudo eles não eram ressecáveis, não era possível fazer cirurgia, ou por um tumor muito grande, ou por uma estrutura invadida que não era possível fazer, estruturas adjacentes ou por idade, etc. Né? Então, é importante que não fosse ressecável e a doença não fosse avançada, a ponto de ter metástase. Era no local. Então, para esse tipo de paciente, hoje o padrão é fazer quimio e radioterapia, certo? Então, eles avaliaram os pacientes que fizeram quimio e radioterapia e fizeram a avaliação dessa mutação. Tem que ter essa mutação também, o EGFR. E para esse tipo específico de tumor, eles fizeram um tratamento adjuvante, né? Que é o pós-tratamento de quimio e radioterapia, que é com o osimertinib, que é um comprimido, né? Comprimido, muito isso bem, verdade. Uma coisa importante de falar, né? Antigamente, então, era quimioterapia, né? Veio, vomitava, não sei o quê, aquela história toda, né? Todos os efeitos colaterais que a gente sabe da quimioterapia. E hoje a gente está tratando com comprimido em casa, né? Com bem menos efeito colateral. E esse estudo também foi muito importante, esse talvez um dos mais importantes, né? E por que também é importante? 1/3 dos pacientes que têm câncer de pulmão estágio 3 provavelmente tem EGFR mutado, né? Os pacientes com adenocarcinoma, principalmente. E eles foram, então, foi feita essa pesquisa entre quem fez e quem não fez, que foi com placebo, a comparação, né? O placebo é um medicamento, né? É um comprimido que... Exatamente, sem nada. Geralmente eles usam amido lá só para a pessoa imaginar que está tomando alguma coisa e não se saber. Aí você não tem um viés no estudo. Exatamente. Né? Então você precisa saber se aquele remédio funciona ou não. Se o padrão é não fazer nada, né? Então você dá o comprimido como se fosse para comparar se aquele é positivo. Tá, isso foi importante porque a sobrevida livre de progressão foi de 39 meses para quem fez o osimertinib, a mediana. Versus 5,6, ou seja, 39 para 5,6. Metade, o que é a mediana? Metade dos pacientes que fizeram o tratamento, em 5 meses, quem não tomou nada progrediu, o tumor voltou, versus 39 meses
para quem usava o osimertinib. É isso aí. Né? Aí, o 74 versus 22, daí fica para sobrevida livre de progressão, né? Sobrevida livre de progressão, Esse foi 74%. talvez o hazard ratio menor aí, que foi 0,16, ou seja, uma redução do risco de 84% de chance do tumor voltar para quem tomou o remédio. Então é muito importante, é um dado muito importante, substancial. É isso aí mesmo. Os dados sobre a vida global ainda estão iniciando, acho que teve só 20% de progressão nesse período. Então, mas mesmo assim já tem uma diferença, já tem uma diferença de 84 para 74 meses. Esse estudo tem uma data limite de 5 de janeiro de 2024. Isso. Todos eles são estudos muito recentes. Tem alguns estudos em andamento. Isso aqui é fase 3, né? É um fase 3, é um fase 3. Exatamente. Uma coisa do estudo é porque hoje também o que a gente faz para paciente que faz quimio e radioterapia, hoje já tem o durvalumab também que a gente falou anteriormente, no câncer de pulmão não pequenas células, a gente usa ele como forma adjuvante. A princípio ele não foi usado aqui, não houve essa comparação, né? Que talvez seja um braço futuro para se fazer, né? Não sei, mas é muito difícil ganhar dos dados do osimertinib aqui adjuvante. Provavelmente ele vai ficar... Provavelmente fica mesmo, verdade. Pessoal, nós falamos até agora aí 4 estudos que foram os mais importantes, que foram discutidos nas plenárias. Então, nós falamos do ESOPEC, que é sobre câncer de esôfago, né, e o uso do FLOT neoadjuvante em câncer de esôfago. Nós falamos do NADINA, que é IP-nivo, imunoterapia também neoadjuvante antes de cirurgia em melanoma. Nós falamos do Adriático, que é o Durva em pequenas células de pulmão limitado. E agora nós falamos do Laura, do osimertinib pós-radioquimioterapia em tumor de pulmão não pequenas células, estágio clínico 3. Então, esses foram os principais estudos da ASCO 2024 esse ano. Para a gente falar do restante dos estudos que a gente separou, então, eu vou falar de 2 estudos de mama agora. Certo. A gente segue 2 estudos de mama. Que é o pós-Monarch, inicialmente, e depois nós vamos falar também do Destiny Breast 06, o DB06. Certo. Vamos começar com o pós-Monarch. E o pós-Monarch é o seguinte, é um estudo fase 3 que compara o abemaciclib mais o fulvestrano versus o fulvestrano em paciente com câncer de mama avançado, com receptores hormonais positivos, isso é o básico, né? E HER2 negativo, mas em pacientes com progressão após uso de inibidores da ciclina e terapia endócrina na primeira linha, né? Então, ou seja, a pessoa já usou numa primeira linha, por exemplo, o palbociclib, junto com terapia endócrina, um anastrozol ou algum outro medicamento em primeira linha e progrediu. A gente não tinha um estudo que amparasse você usar a ciclina reexposição, né? E agora esse estudo é um estudo que está mostrando que esse tipo de coisa traz benefício, não é, Zé? Exato. Então, como você falou, né? Antigamente não, até então a gente usa o inibidor hoje de ciclina, que é a gente tem 3 básicos, né? Que é o abemaciclib, ribociclib e o... Isso. Falamos na do... Verdade, na atualização. Abemaciclib e ribociclib. Exato. Então a gente tem esses 3, o abemaciclib talvez acho que é o mais recente, né? A diferença entre eles, a maior parte são efeitos colaterais entre um e outro, então depende disso para a gente fazer a escolha do tratamento, né? Mas muitos pacientes, o primeiro que foi liberado foi o palbociclib. Então nesse estudo, acho que em torno de 60% dos pacientes fez... É o Paloma, né? O estudo Paloma, exato. Estudo Paloma. Aí o Monalisa é o estudo do ribociclib, né? E o Monarch é o estudo do abemaciclib. Do abemaciclib que agora estão fazendo pós. Então, cada um também, ele age sobre uma determinada ciclina. O que é a ciclina? É uma molécula da membrana do câncer ali, né? Câncer é vamos dizer assim, uma célula, e ele estimula a célula a se dividir. Então, esse remédio é como se ele se ligasse ali e impedisse isso. A gente tem várias ciclinas, né? Então, por isso que é ciclina 4 e 6. Cada um atua, às vezes, em uma determinada ciclina mais ou 2 ciclinas, né? Então existia essa dúvida se por um agir mais sobre uma ciclina, o outro agir mais sobre outra, se daria para você fazer algo subsequente, né? Então você expôs agora, se você expor de novo, responde. Porque na quimioterapia não funciona assim, né? Quimioterapia você fez lá, um exemplo, o paclitaxel, que é um remédio.
Se a doença avançou, normalmente você não consegue usar o mesmo medicamento de novo, porque ele cria uma resistência, né? Então, de classe também a gente imaginaria isso, né? Que o inibidor de ciclina não dava para reexpor. Então, eles fizeram esse estudo na intenção de fazer de novo uma exposição. Então, o paciente já tinha usado, por exemplo, o palbociclib ou ribociclib, a doença infelizmente aumentou. Na próxima linha a gente tinha esse fulvestranto, que ele não é um comprimido, ele já é uma injeção, né? Então, seria o próximo passo. O estudo foi, se a gente usar o fulvestranto junto com esse abemaciclib, que também é um inibidor de ciclina, se daria a resposta ou não, ou se a doença estava resistente. E a gente mostrou que teve um benefício, né? Aqui mostra que quem usou E foi substancial também. Foi substancial. O abemaciclib e o placebo foi de 50% versus 37%. 37%. Também com a redução de risco importante, quase 30%. Sim. Então, acho que deve ser algo que deve mudar também futuramente aí a conduta, a gente poder reexpor o paciente ao inibidor de ciclina. E isso é interessante porque também abre mais linhas, que a gente chama de linhas de tratamento, né? As linhas de tratamento são essas. O que é a primeira linha? É um paciente metastático normalmente. Quando a gente fala que é metastático, normalmente a gente fala, ó, é um paciente que não consegue mais curar, vamos dizer assim, né? Porque a doença, hora ou outra, ela começa a ficar resistente ao tratamento e a gente tem que mudar para outras linhas de tratamento. Então, tá usando lá uma quimioterapia, a doença aumentou, passa para outra, a doença aumentou, passa para outra e assim eu vou indo. Quando você tem uma possibilidade de usar um novo medicamento, você aumenta mais uma chance para o paciente, né? Sem contar que, além disso, você aumenta mais ainda o tempo do paciente de resposta, né? Com um remédio que nem a gente volta a falar, um medicamento via oral, com baixo efeito colateral. O principal dele no abemaciclib acho que é a questão de diarreia, mas também que dá para se controlar com medicamento. Mas é bem tolerável. Eu estava te falando aqui que eu já tinha feito isso em um ou outro caso muito selecionado. Uhum. E, na verdade, o que você faz é de fato, aumentar a sobrevida livre de progressão. É isso que você faz. Na prática, é bem isso. Eu tive um caso de uma senhora de mais de 80 anos, quase 90, quando chegou. E o que chamou a atenção, obviamente, receptor positivo, HER2 negativo, mas o que chamou a atenção, Zé, foi o número de linfonodos. Muito linfonodo comprometido, mas muito mesmo. Era quase a sua totalidade. E eu não tinha como indicar quimioterapia. Ela tinha uma idade muito avançada, ela não suportava. Muito bem. Nós iniciamos o tratamento com hormonoterapia convencional, foi indo. Foi seguindo todos os passos, entendeu? Certo. Hormonoterapia, foi indo até progredir, aí a gente entrou com primeira linha e em associação fulvestrando. E eu fiz depois a reexposição à ciclina e aumentou bastante. Ela ficou viva por muito tempo. Obviamente. Às vezes ela falece de outra Foi. Na verdade, foi um caso diferente. Uma senhora de 80 para 90 anos e que estava lúcida, mas que a sobrevida dela, depois da cirurgia, ela viveu quase 6, 7 anos. E a gente fazendo dessa maneira. Então, eu tive experiência em caso selecionado. Eu fiquei feliz com esse trabalho, porque vai mais ou menos de encontro com o que a gente já tinha visto na prática, mas não tinha um amparo, né? É isso, às vezes a gente até tem um estudo de fase 2 e tudo, que a gente já tem uma ideia, né? Mas a gente sempre precisa do fase 3 para consolidar, né? Porque isso aí randomiza, então ele consegue dar um poder para a gente poder trocar né, o tratamento. É isso mesmo. Bom, vamos para o próximo, né? O próximo estudo é também de mama e é o Destiny Breast 06. Esse estudo, então, esse estudo é o seguinte. Ele avalia o uso do trastuzumab, o desutecano, que é chamado de Enhertu, né? Versus a quimioterapia, a escolha do médico. Então, a quimioterapia que foi mais usada aqui, o Zé vai falar, mas foi capecitabina, o nab-paclitaxel e o paclitaxel. Em pacientes com câncer de mama e receptores hormonais positivos. E o HER2 é aquele que a gente chama de low e ultra low, né? Ou seja, o baixo e o ultra baixo. Isso. Lembrando para as pessoas que são leigas e etc., que significa que com a gente lembra lá que nós falamos do câncer de mama avançado, o HER2 positivo, que era super expresso, 3 cruzes ano passado, a gente indicava... O FISH positivo. Exatamente, com o FISH positivo a gente indicava o uso do trastuzumab, em especial o Enhertu, a gente falou muito dele o ano passado, quando a gente conversou. Nesse caso, a mudança é exatamente isso, que tem indicação
mas quando a pessoa tem o HER2 baixo ou ultra baixo. O baixo é aquele que tem uma ou duas cruzes com FISH negativo. E o Exato. ultra baixo é aquilo que a gente falou, ele não é o nulo, é o zero, e aí você bem lembrou, até 10% de células neoplásicas, exatamente. Que expressam que expressa, o HER2, exatamente, que expressa. Então esse é o ultra baixo. E com terapia endócrina anterior. Então, foi feito o uso desse medicamento, que é o último trastuzumab, acho que foi, se não me falha a memória, foi o trastuzumab mais recente, que eles fizeram, que a variação do trastuzumab inicial, o mais recente. E esse também foi um estudo que deu bons resultados, não é, Zé? Ótimo, sim, também, muito bom resultado. E foi amplo, né, cara? Pegaram 866 pacientes. Não é um estudo pequeno, né? Não, os estudos de mama, o bom é isso, né? Normalmente são vários. Por isso que a gente tem muito estudo, né? Normalmente sempre tá saindo alguma coisa nova de mama. Mas isso que você falou, né? O diferencial aqui é que até então, quem tinha receptor de hormonal positivo tratava com hormonoterapia. Entre os inibidores de ciclina, que a gente acabou de falar, entrava os inibidores de aromatase, tamoxifeno, etc. E quando os pacientes progrediam a isso daí, a gente passa para quimioterapia, né? Até então, esses pacientes que na imunistoquímica ali, o HER2 vinha com duas cruzes com FISH negativo, a gente considerava um HER negativo. Então não se usava nenhum anti-HER2, né? E aí foi aonde houve a sensibilidade de se fazer o estudo. Será que esses pacientes responderiam a esse nova molécula, né? Que é o trastuzumab deruxtecan. Ele é um medicamento que ele vai entrar dentro da célula, ele abre dentro da célula, ali ele mata a célula, né? Ele entra como se fosse uma outra molécula de quimioterapia lá dentro. Ele mata aquela célula e o diferencial dele para o trastuzumab é que quando a célula mata, ele joga os mais do remédio no entorno da lesão e isso atinge outras células, entendeu? Então, houve uma diferença muito significativa para quem já tinha HER2 três cruzes, né? E aí eles trouxeram para quem antigamente era considerado como negativo, que eram as duas cruzes ou ultra low. E por isso que foi comparado com quimioterapia. E aí veio também os dados muito interessantes, né? A gente vê que no paciente que era HER2 low, que era ou uma ou duas cruzes, teve uma diferença de 13 meses para progressão versus 8 meses. Isso mesmo. Né? Também com a diferença importante, com estatisticamente relevante. E o mais interessante foi no ultra low, que são, teoricamente, pacientes que têm o tumor só em menos de 10% que o HER era positivo. E foi inclusive, quase o mesmo tempo. Quer dizer, inesperado, né? Exato. Né? Que você fala assim, ultra low, teoricamente, você tem menos células para, né? Sim, responde, né? E respondeu. São pacientes que teve 11 meses versus 5 meses. Nos dois, a gente teve um ganho de sobrevida livre de progressão. Sim. Tá? Lembrando que aqui são casos de paciente metastático, tá? Sobrevida global, mama é sempre difícil, porque exatamente por ter muito tratamento, sobrevida global, às vezes você demora para ter uma diferença. Então, você acaba mesclando o paciente que fez um Enhertu, por exemplo, na primeira, fez químio, provavelmente na terceira linha vai fazer o Enhertu, entendeu? Então, isso vai provocar, às vezes, você não tem um ganho de sobrevida global, porque o paciente vive muito. Sim. Né? Porque tem muita linha de tratamento, exatamente, né? tem muita opção. E, mais uma vez, isso que a gente fala, né? Por que é tão importante? Porque é um estudo novo, abre mais uma linha de tratamento, é mais tempo de vida para um paciente que, teoricamente, teria uma lesão que não era curável. Né? Pode ser que a gente chegue num momento em que o tumor seja, né? A gente consiga levar o paciente a tanto tempo de tratamento que cure. Eu falo isso para meus pacientes, né? Eu costumo dizer que se você não curar, você tem que tornar a doença crônica, né? Exato. O objetivo maior é esse. E hoje tem muita coisa que a gente tem, muitos tumores que a gente faz desse jeito, né? Exato. Você torna a doença crônica. A imunoterapia, por exemplo, mudou muito isso. Porque tem pacientes que eram metastáticos, que começaram a fazer imunoterapia, a doença some, você mantém ali durante um tempo, 2, 3 anos com a imunoterapia, você não sabe se o paciente está curado ou não. Nós temos um caso do paciente com câncer de pele, era um carcinoma espincelar invasivo, que quando chegou aqui tinha a ressonância mostrando que estava invadindo o ouvido, cara. Você se lembra disso? Uma ulceração feia e etc. Já está quase 3 anos, é um senhor de uma idade muito avançada, quimioterapia não faríamos.
regrediu completamente A e lesão, cicatrizou. Né? E ele não tem efeito colateral não tem efeito da nenhum imunoterapia. Nada. Nada. E uma coisa interessante foi o seguinte, que a imunoterapia também cicatrizou muitas outras lesões que ele tinha pelo corpo, né? Ela faz isso, né? Ele ficou uns dias, acho que sem fazer, voltou a lesão, voltou a fazer, teve resposta. É isso mesmo. Eu sempre discuto, mas eu nunca deixo ele muito tempo sem fazer, exatamente. Mas você vê como vai mudando mesmo. Mas nesse caso em especial, só pra gente concluir, eu acho que o pós-Monarch provavelmente entra mais facilmente. Esse do DB06, eu acho que ainda vai demorar um pouquinho pra gente ver, até por conta do custo dessa droga. Aí entra naquela situação de que a droga é uma droga que é usada em uma linha segunda, terceira linha, né? Puxou para segunda, né? Era para terceira, puxou para segunda. Agora eles já estão mudando a maneira de agir. Então, até em outra, estão ampliando o espectro. E aí levanta a discussão também se isso é válido ou não, né? No uso dessa droga, porque se precisar no futuro pode não ter ação e etc. Isso é uma coisa que vai levantar muito questionamento. O que fazer após, né? Eu acho que demora um pouquinho mais. Mas é um estudo muito interessante, porque mostrou algumas coisas que a gente, na nossa cabeça, a gente imaginava que não tivesse ação, né? Sim, o ano passado, acho que o principal da plenária foi quando eles descobriram que o HER2 low respondia bem com o deruxtecan. O ano passado foi o diferencial, assim, acho que da ASCO, né? Mas realmente eu acho que a dificuldade vai ser na implementação. Sim, eu penso que sim. Porque tem uns que a gente bate o olho e fala, esse vai mais fácil. Exato, Exatamente. Bom, para a gente já caminhar agora um pouco mais para o fim, né? Nós vamos falar de um estudo brasileiro, então, é o estudo Hércules. E esse estudo é um estudo fase 2, mas nós escolhemos esse estudo por ser brasileiro. Então a gente puxou para o nosso lado. É um colega que a gente já teve a oportunidade de fazer algumas discussões aqui, com o Dr. Maluf. Maluf, a gente trata algumas pessoas em comum, cara muito acessível. Às vezes a gente faz videoconferência. Eu fiz uma videoconferência com ele recentemente. Conheço ele de longa data. Eu conheço o Dr. Fernando Sabino, também discuto um caso com ele aqui também. O Fernando Sabino é outro também, é o da Beneficência, acho que de Brasília. Fernando Sabino é filho do Sabino aqui de Cuiabá. O pai dele era radioterapeuta, exatamente. Ele foi para Brasília logo que eles abriram o serviço lá. Um cara extremamente gente boa também, bem... Então, nós escolhemos por causa disso, porque é um trabalho brasileiro, mas também é um trabalho que tem muito seu valor, porque, na verdade, ele chama Hércules, e é um estudo de fase 2, ou seja, carece de mais estudo ainda, e ele na verdade, ele fala sobre o uso do pembrolizumab, mais a quimioterapia baseada em platina, como primeira linha de câncer de pênis avançado. Nós vamos falar um pouco a respeito das respostas, mas uma coisa que eu queria chamar a atenção, e até falei para o Zé Maurício quando a gente estava assim offline, atrás das câmeras aí, é que é importante porque o estudo de câncer de pênis avançado, eu já vi cada morte com isso, porque dá metástase ganglionar, a pessoa invade no final da sua, destrói o pênis, invade a região inguinal, morre sangrando, né? Porque às vezes pega grandes vasos, pega a femoral que está ali e morre sangrando. Então, é uma coisa que a gente fazia quimioterapia, mas chegava um momento que a quimioterapia não funcionava mais. Então, abre esse estudo brasileiro, é um estudo que abre novas portas, não é isso, Zé? É importante lembrar também que o Brasil é um dos países no mundo que mais tem câncer de pênis, né? Verdade. E assim, é uma coisa que teoricamente é fácil de você prevenir. E aqui falou do HPV, né? Aí entra o HPV, né? Então, o HPV está relacionado com isso e a questão da higiene, né? Então, os lugares onde tem mais câncer de pênis no mundo são lugares normalmente onde você tem uma baixa. E o Brasil, infelizmente, está entre os países. Acho que, se não me engano, é o segundo que tem mais casos no mundo. Então, é o que você estava falando, que a gente tem hoje de padrão quimioterapia à base de platina, normalmente com uma resposta fugaz, logo para de responder, e a gente não tem muita coisa para fazer. Foi testado nesse estudo a adição junto à quimioterapia baseada em platina, que é a cisplatina ou a carboplatina, com a imunoterapia, que hoje é o que está em voga. Na verdade, o que eles usaram no estudo, eles usaram 5-fluoracil também. Isso, que a gente fala... cisplatina ou carboplatina, mais o pembro. Isso. Mais o pembrolizumab. Isso.
Fizeram por 6 ciclos. E aí eles seguiram o Pembro por 34, né? Por 34 ciclos, E aí, a partir desses estudos de fase 2, normalmente a gente vê a questão de toxicidade, de resposta, mas ainda não é comparativo. Você pode ver que não houve comparação com o braço controle. Mas uma coisa que me chamou a atenção foi, primeiro, número baixo, né? 33 pessoas. Sim. E uma coisa que chamou a atenção foi uma resposta completa e 12 respostas parciais. Resposta parcial, né? exato, que normalmente a gente não... Uma completa a gente já fica feliz. Né? Resta saber como é que foi a parcial, né? Talvez foi substancial a parcial, a gente não sabe, né? Porque não tem uma definição maior, né? Isso. Então ele abre algumas perguntas que o estudo de fase 3 provavelmente vai responder melhor a gente. Sim. Viu-se que os pacientes que têm HPV, a princípio, houve uma tendência a ter uma resposta melhor com a imunoterapia. 55 versus 35. Isso. Existe hoje um negócio chamado TMB, que é Tumor Mutation Burden, que a gente faz um cálculo também. Os pacientes que tinham isso também foi melhor com a imunoterapia, que era uma ideia que a gente já tinha também dos estudos de pulmão, né? E de cabeça e pescoço. Então, é um estudo interessante, não só por ser brasileiro, que provavelmente vai vir alguma novidade em algum estudo de fase 3 que provavelmente deve ser conduzido aqui no Brasil também. Provavelmente, eu acho que demora um pouco mais, mas tenho certeza que provavelmente a gente vai ver nas próximas ASCO aí isso. Né? Ah, com certeza. Pra gente finalizar, pessoal, porque senão fica uma coisa muito extensa e é um assunto que, de fato, como o Zé Maurício disse de uma maneira muito gentil, para não falar que é um assunto um pouco mais chato, é denso, né? Para a gente finalizar, nós vamos falar um pouco de um estudo sobre transplante hepático, chama TransMet, é um estudo de transplante hepático. Esse estudo ele compara a quimioterapia e o transplante hepático versus a quimioterapia isolada em tumores coloretais, mas que tenham metástase hepática irressecáveis. Nós trouxemos aqui o Dr. Orlando, falamos sobre câncer de fígado e pâncreas, e o primeiro assunto que ele falou, e falou bastante aqui, que me pegou até de surpresa, que a gente estava preparado, mas me pegou de surpresa a maneira dele conduzir, foi o transplante hepático. E ele já defendia naquela ocasião o transplante hepático para doença metastática. Na verdade, eu vou ser sincero com você, eu não tinha conhecimento de um estudo que tivesse um N substancial. Eu já falei isso em outras vezes aqui, eu tive uma discussão no Instituto Português de Oncologia, quando eu estive lá no Porto, na cidade do Porto, em Portugal, e eles mostraram transplante hepático em câncer de estômago, 3 pacientes. Quer dizer, um N muito baixo. E quando eu comecei a interrogar, tinha algumas coisas alguns vieses que não me convenceram. Certo. Então, eu, obviamente, vi com maus olhos naquela situação. E era outro tipo de tumor, era tumor de estômago, é um tumor complicado, é diferente. E aí a gente vê esse tipo de evolução na medicina, tanto na parte da quimioterapia, como esse aqui, também na parte da cirurgia. E eu acho que você já pegou, mas eu fui passando por tudo isso. Olha, doença metastática, a gente faz aí. Eu sou, Zé, para tumor de colo retal, tumor de colo em especial, sou da época do esquema da Mayo Clinic. Você lembra disso? Eu não sei se você se lembra, que era 5-fluoracil, leucovorin, D1 ou D5. Sim. E eu vi surgir irinotecano e oxaliplatina, e depois a gente foi vendo surgir o bevacizumab, cetuximab vai indo. E o que a gente tem hoje, que a gente faz com frequência, o Longsurf que tem hoje e tudo mais. Imuno vindo bem também. Mas, exatamente. Eu vi surgir todo esse tipo de coisa. E eu quando cheguei aqui há 20 anos, eu tenho paciente que eu pedi para fazer ressecção de doença metastática e passou comigo semana passada no consultório aqui, e ainda falei para ela, eu falo muito de você, né? Você está viva bem, tanto que eu não coloco nem no nosso prontuário eletrônico que ela foi doença metastática, para quando as pessoas lerem não ter nenhum tipo de preconceito, porque ela já está faz 15 anos tá curada, né? Em remissão. Então, a gente viu isso acontecer. Sim. E agora, a gente tem esse tipo de coisa com o transplante hepático. Essa situação foi uma situação que eles fizeram uma avaliação de 2016, fevereiro, até julho de 2021, quer dizer, foi bastante tempo, e foi 94 pacientes. Né? Então, teve uma idade mediana de 54 anos. Por que eu dei uma lida nisso? Porque
Eu queria saber quantos pacientes foram. Ah, não foram muitos. Não, foi Não, substancial, 94 quase foi 100 sim, aham, pacientes, né? E que teve uma boa resposta, né, Zé? sim. Então, se você quiser, eu me empolguei um pouco mais, quiser falar um pouco a respeito Não, dos tá resultados, ótimo. fica à vontade aí. Eu acho que é um estudo que abre bastante discussão mesmo, porque os dados foram bem Foram bons, importantes, cara. né? Depois nós vamos falar do que resultou Isso. aí. Foi impressionante. Lembrando que esses pacientes são pacientes que tinham doença exclusivamente Muito hepática, tá? bem. Outra coisa que eu achei interessante é que tinha paciente em terceira linha de tratamento, né? Com doença exclusivamente hepática e que entrou. Não era a maioria, se eu não me engano, teve 13% só que estava em terceira linha, mas pacientes que passaram da primeira para a segunda linha só com doença hepática Terceira linha foi 16%. Foi primeira linha isso. 44%, segunda 40%, e terceira linha Então era 16%. pacientes politratados, Sim, assim, pode paciente exatamente. Isso aí. com bastante já É. esquemas de quimioterapia realizados, né? Outra coisa interessante, O número e o tamanho. um número médio de lesões, 20 lesões hepáticas, Eu tenho o isso é número muito. exato. Foi 20 o número médio, foi de 13 até 25 lesões. E o Isso, tamanho também eu tenho exato. É 54. 5,1 centímetros, né? E Isso. foi desde 3,7 até Verdade. 7,8 centímetros. Então, lesões grandes também. Lembrando que hoje a gente tem. E por que discutir a questão do transplante? Existe já transplante para em algumas situações, por exemplo, para hepatocarcinoma com número X de lesões, a gente existia essa possibilidade. Sim, nós falamos aqui disso, mas Sobre foi falado também do hepatocarcinoma. Mas até então, para doença metastática de um outro órgão, até então realmente a gente não Não. tinha nenhum dado substancial. Não, e eu, sinceramente, eu via com preconceito, Uhum. porque eu nunca Sim, tinha aham. visto dado substancial. Isso foi uma coisa que me chamou muita atenção. Foi, acho que, para você ter ideia, são mais de 10 mil artigos que são encaminhados para a ASCO, e são É, muito poucos que são escolhidos. escolhidos. E, se eu não me engano, foi para uma discussão oral. Então, é um trabalho importante, que teve Importante. relevância a ponto de ser, Sim, sim. discutido lá, né? Isso mesmo. É claro que vai existir algumas dificuldades na realização do tratado, de implantação, por exemplo, de um protocolo desse, que envolve legislação, envolve a questão de você conseguir um órgão, né? Não é tão fácil, ainda mais no Não. Brasil, você tem uma fila Não. muito grande. É, mas isso aí talvez são coisas que a gente vai. Hoje as coisas estão evoluindo tanto. Esses dias atrás a gente acabou de ver o primeiro transplante interespécies, né? Teve um caso nos Estados Unidos de transplante de coração de porco. Porco, E isso. o Por cara. causa da anatomia, que é muito Isso, exatamente. parecida. Então, assim, a gente não sabe até onde vai. Daqui a uns tempos pode ser que a gente consiga desenvolver um órgão através de célula-tronco, etc, Sim, etc, né? é. E aí você fazer uma Com troca, mais facilidade. mais facilidade e É. tudo. Nós temos aqui Mas, na cidade um transplantado, mas por outro outro motivo, motivo, né? insuficiência. Eu vou trazer ele aqui, Aham. porque eu acho que todo mundo tem a curiosidade de saber como é que vive um O transplantado. transplantado, E né? As dificuldades, né? cara, ele vive muito bem. É, Você vê a fisionomia dele pré-transplante e pós, amarelo pós-transplante normal, a falando. faculdade onde eu fiz na Universidade Federal do Acre. E lá a gente tinha o transplante. Lá, então, começou com o transplante renal. Quando a gente estava saindo, a gente tava começando a fazer os transplantes hepáticos. Porque na região norte tem muita hepatite. Hepatite Verdade. B, C, É. delta, e em algumas situações a gente faz o transplante, né? Então, eu tive essa oportunidade de ver como é que é o dia a dia, né, dos pacientes. É O interessante, é Brasil legal. é interessante, né? O Leandro Morozinski fez em Santa Maria. Então Uhum. ele tem uma mão para esôfago incrível por causa Por de causa do chimarrão e chimarrão e dos etc. O túmulos de O Risoto. Brasil é muito interessante, porque é grande, né? E É um cada país muito região grande, é né? uma Cada demanda região, exato, com a diferente. sua Então, característica, por exemplo, lá a gente tinha um esse tipo serviço de de coisa. transplante. É. Aqui no Mato Grosso a gente não tem. Tem um serviço de transplante muito importante em São Luís, no Maranhão, que é o Orlando que veio aqui. Ele Transplante hepático faz também, né? transplante. Ele falou se precisar, né? Ele falou até aqui pra gente naquela situação. E que lá é referência. E ele falou uma coisa interessante de não pulverizar serviços. Isso eu Uhum. concordo. De fortalecer os serviços existentes e não pulverizar, É, porque na verdade isso depende muito da mão do cirurgião e da prática, né? sim, e isso é uma coisa muito complexa. Exatamente. Se você tiver muita prática, você aumenta a chance da sobrevida, Sim, você aumenta muito, né? em Não tem. Curitiba eu fiz na Universidade Federal, lá da Universidade Federal do Paraná, né? Onde tem o hospital de clínicas. No hospital de clínicas a gente tem tanto transplante quanto
hepático e renal. Sim. Mas eu trabalhava também no Hospital do Cajuru, que é um ponto de transplante renal. E eu era da clínica médica e ficava responsável por pegar. Assim, tem muita complicação. Então, o paciente toma Sim. imunossupressor e tudo, tem algumas coisas. Eu vou ver se eu trago um Legal. transplantado aqui. Eu acho que Foi é muito legal. interessante. Eu estou devendo até trazer. Já falei com o Leandro, vou trazer o Leandro aqui também para a gente conversar a respeito disso. Como é que é a vida? Porque a gente fala desde coisa desse tipo de coisa, que é uma coisa muito específica, até esse tipo de curiosidade que é interessante. Tem muito médico que nunca viu, fala a verdade. Exato. Se pegar médico Tem medo, novo, né? a pessoa chega no pronto atendimento, ele nunca nem viu. Às vezes tem medo dos nossos pacientes oncológicos, imagina. Exatamente, é bem isso. Pra gente seguir aqui, Zé, falar a gente deu uma desviada, mas aí falar dos resultados, que foram resultados muito importantes mesmo. Sobrevida global em 5 anos, a gente teve 57%, né, dos pacientes que fez o transplante versus 13%. Também com a redução do risco aí de morte de quase 80%, né, 73%. Foi 73% em 5 anos para os transplantados e 9% para os não transplantados. Foi isso, né? Isso. E o redução de risco e redução do tempo de progressão foi de 17 versus 6,4, também com um hazard ratio importante. 40% ficaram livres da doença completamente. Isso. Teve alguns casos, ó, só 3% tiveram alguma intercorrência com relação e faleceram, 8% precisaram retransplantar, né? Mas você vê que a grande maioria, mais de 90% aí, não teve problema e manteve-se então bem, né? Foi um grande resultado. Esse diferencial de 73 para 9 foi uma coisa que a gente deve considerar mesmo, né? Sim. Me chamou muita atenção. Bom, mas é isso, Zé. Eu acho que a gente trouxe os principais, né? Trouxemos 4 da plenária e depois escolhemos mais 4 que também com a devida importância, né? Só uma coisa, voltando um pouquinho desse do transplante, é porque assim, às vezes a pessoa vai perguntar, eu tenho uma meta hepática, eu preciso... Eu tenho essa indicação de fazer o transplante. Esses pacientes que têm, às vezes, 1, 2, 3 metas que são passíveis de cirurgia e retirada não entraram no estudo, tá? Esses pacientes foram operados. Por exemplo, o paciente tem uma meta hepática. Não, tanto que eu vi em algum lugar do estudo que se recidiva no próprio fígado transplantado, eles fizeram também ablação, ressecção. Isso, exatamente. Eu vi em algum lugar aqui Na mesma ASCO agora, saiu um outro estudo também sobre, comparou a radioablação versus cirurgia também. Eu posso depois trazer algum dado a mais, mas a gente ainda tem, quando você tem pouca doença localizada, a cirurgia talvez, a metastasectomia ainda seja o padrão ouro. Aqui a gente está falando de pacientes com grande volume de doença que não dá para ressecar. É isso mesmo. Tá bom. Pessoal, eu gostaria de dizer que o assunto é um assunto mesmo diferenciado, mas que é importante a gente falar. Nós temos que falar dos avanços, até porque o nosso alcance aqui ele é um alcance amplo. Então, não tenha nenhuma dúvida que isso vai chegar na pessoa que às vezes está passando por isso. E a gente sempre usa isso para mandar depois para grupo de médicos e etc. E faz a diferença. Então, é uma coisa que a gente tem que falar a respeito disso, porque avanço é uma situação que... Novas tecnologias, avanço, é uma situação que a gente se depara no consultório o tempo todo, né? As pessoas chegam para a gente e falam o que tem de novo, ou a cura do câncer, ou isso, ou aquilo. Então, quer dizer, você pode não ter um medicamento mágico para a cura do câncer, mas você veja só como os avanços assim, as novas drogas, as novas combinações, as novas tecnologias, né? Ou as tecnologias antigas também têm aumentado, encarado de maneira diferente, tem aumentado a sobrevida desses pacientes. Então, Zé, eu agradeço muito aí sua presença novamente, né? A gente sempre é bom porque a gente estuda, mas sempre que tem avanço a gente vai voltar aqui. Para você que chegou até aqui com a gente, nós falamos hoje a respeito das plenárias da ASCO, nos avanços no tratamento do câncer agora 2024. Nós falamos do Isopec, os estudos Isopec, Nadina, o Adriático e o Laura, que é de esôfago, melanoma, pulmão, pequena célula e não pequena célula, respectivamente. E depois nós falamos de mais 4 estudos, que é o Pós-Monarch e o Destiny Breast, que são 2 estudos de mama, o Hércules, que é de pênis brasileiro, e o Transmet, que é de transplante hepático. Eu acho que foi um assunto muito interessante
E tenha certeza que sempre que tiver alguma novidade, a Oncoprime, obviamente, vai trazer até vocês, porque esse é o nosso intuito, né? Trazer informação de qualidade. Você quer falar alguma coisa? Fica à vontade. Não, agradecer de novo, né? A gente Eu que agradeço, a gente viu? falou, é um assunto denso, é difícil, mas é prazeroso pra gente conversar. Eu queria também falar, quem tiver alguma dúvida, Sim, pode entrar no próprio site ali do negócio, deixa alguma pergunta, eu fico pode, à disposição exatamente. para falar. Tem alguma novidade com relação a câncer de mama? Tem alguma novidade com relação a câncer de pâncreas? Não sei o que. Eu posso Porque responder. tem bastante coisa na ASCO, né? A gente procura e pode É falar de demais. maneira Aqui é diferenciada. muito resumido o que a gente falou. Se a gente Sim, for falar, a exatamente. gente fica uns 4 dias de 5 dias de asco para falar todos os trabalhos. Exatamente. Mas qualquer dúvida que tiver, eu fico à disposição, né? Muito bem. E é isso aí. E esses trabalhos nós vamos deixar aí, pelo menos o abstract deles, na nossa página do YouTube, viu, Gabriel? Eu te passo e você já sobe lá para quem tiver interesse. E como a gente sempre faz, lá no anexozinho do nosso vídeo, você pode entrar então e verificar o trabalho na íntegra, vai estar em inglês, mas obviamente não é tão difícil de entender mesmo em inglês para o estudante de medicina, estudante de enfermagem, Sim. médio, né? Então, eu quero novamente agradecer o Gabriel, agradecer o Zé Maurício, agradecer a você que chegou até aqui com a gente e dizer que a semana que vem tem mais. A semana que vem provavelmente nós vamos falar um pouco, sair um pouco do assunto do câncer. Nós estamos planejado falar com uma psiquiatra a respeito de TDAH e autismo, que é uma coisa que está muito em alta hoje, as pessoas falam muito a respeito disso. Ao meu ver, aumentou muito o número dessas doenças, né? A gente vê muita gente disso. Então é importante a gente abordar esse tema. E aí eu acho que vai pegar um número maior de pessoas e trazer uma informação de qualidade para todo mundo. Então, eu espero você então a semana que vem. E você pode ver esse vídeo na íntegra no nosso canal da Oncoprime e também nos nossos canais do Instagram, tanto da Oncoprime quanto da Oncocast, meu e do Dr. Zé Maurício. Então, muito obrigado a vocês, muito obrigado a todos e a semana que vem tem mais.